Oi, pessoal. Eu tô aqui de novo, né, para falar com vocês agora um pouquinho sobre a TVP. O que é a terapia de vida passada? Bem, a TVP é uma terapia como outra qualquer, é um tratamento terapêutico, onde a gente vai estar trabalhando quinzenalmente. Geralmente em sessões quinzenais, semana sim, semana não. Salvo em alguns casos, com criança, é preferível que a gente trabalhe toda semana, ou clientes que estão sofrendo muito, com problemas graves, a gente gosta de começar, né, quando possível, com sessões semanais, até que alivie a dor, o sofrimento do cliente, e a gente passa então a trabalhar com sessões quinzenais. E são sessões um pouquinho mais alongadas, sessões de 1 hora e meia de duração, por conta das vivências, das práticas que a gente faz, da regressão de memória. E por que quinzenal, né? Geralmente a gente faz quinzenal justamente para dar um tempo para o cliente estar elaborando o que se processou, né? O que aconteceu na sessão anterior. A TVP, tem muita coisa a se falar assim da TVP. Na TVP hoje a principal técnica, né, a mais conhecida, a mais falada, é a regressão de memória. Não é a única, ela é uma das técnicas usadas nesse tipo de terapia, onde a gente vai buscar apenas a origem, a principal causa do sofrimento que o cliente está passando hoje. Né? E aqui, como a gente não trabalha, né, com fins de pesquisa, né, ou com base na curiosidade, a gente não se importa, né, onde está a causa desse problema. Ela pode estar nessa vida, ela pode estar entre uma vida ou outra, ela pode estar numa vida passada, ela pode estar num período que a gente chama intrauterino, durante a gestação, né, o período que o cliente estava dentro da barriga da mãe, dessa ou de outras vidas. Mas a gente não vai estar preocupado nem da onde vem o problema, né, onde é que está a origem do problema, e nem se o que o cliente está trazendo é real, é realmente uma vida passada, aconteceu de fato. A gente vai trabalhar com o que vem. A gente tem uma forma de montar uma ficha para fazer a regressão, para acessar, né, a origem desse problema, e a gente vai trabalhar o que vier, o que o inconsciente do cliente trouxer para a gente como real, como verdadeiro, e vamos ver o resultado, né? Os clientes às vezes perguntam: Dani, será que eu vivi isso mesmo? Será que isso aconteceu de fato? Ficam com a impressão, às vezes, Dani, parece que eu inventei tudo isso. Será que eu não estou inventando? E eu costumo dizer que não importa, né? Que o psiquismo trouxe, a gente vai trabalhar e vamos ver o resultado. O que a gente quer é que o sofrimento alivie, é que o cliente melhore. Então, se aquilo foi invenção, se foi coisa da cabeça do cliente, se foi mesmo uma vida passada, se não foi naquele lugar, não foi na Europa, foi em outro continente, se não foi exatamente naquela época, se não usava aquele cabelo naquela época, aquele talher não tinha ainda, a gente não se preocupa com esses detalhes. O mais importante é a gente ver que o cliente veio trabalhar, que o sofrimento dele está aliviando, está surtindo efeito. E assim a gente trabalha na TVP, né? A regressão de memória é a técnica mais conhecida, né? Mas a gente tem outras, personificação, ancestralidade, a gente trabalha com presenças, né? Conhecido no espiritismo como obsessores, quando eles aparecem. E a hipótese, né? Nossa hipótese de trabalho é a reencarnação. Então a gente acredita na reencarnação. Não necessariamente quem vem fazer TVP tem que ser espírita, tem que acreditar. Eu vou estar falando num vídeo daqui a pouco para vocês sobre TVP e espiritualidade, religiosidade. É religião? Tem a ver com religião? Não. A gente acredita. A gente considera, né? Lógico, eu trabalho com isso, eu acredito nisso. Mas isso não impede que a gente atenda judeus, evangélicos, ateus, que a pessoa tenha que acreditar para ser beneficiada, para melhorar com a TVP.
Vou estar falando isso mais um pouquinho a fundo, eu espero ter esclarecido um pouquinho para vocês sobre a TVP. Vou falar mais um pouquinho, agora me lembrei que é uma pergunta comum. A TVP aqui, a gente não hipnotiza o cliente, a gente não usa hipnose. O cliente está o tempo inteiro consciente, ele deita, ele fecha o olho, e a gente usa uma indução verbal para levar o cliente a um estado ampliado de consciência, onde ele consegue acessar conteúdos que num estado de vigília ele não consegue, que acordado, né, no dia a dia ele não consegue. E acessando esses conteúdos, relembrando, revivendo, trabalhando, escoando, liberando as cargas, a gente tem uma remissão, uma melhora do sofrimento, do sintoma do cliente, né? E daí, assim, através desse trabalho, a gente consegue perceber, o mais importante, poder ajudar o cliente a ampliar a sua consciência, a perceber o que ela precisa mudar, o que ela continua repetindo hoje que não faz sentido mais para a sua vida, por qual motivo o cliente mantém um comportamento ou uma situação repetida na sua vida, repetidas vezes. E às vezes o cliente não entende, né? Ele fala, poxa Dani, sempre atrai esse mesmo tipo de parceiro. Nossa, sempre acontece isso na minha família, eu sempre arranjo um chefe desse jeito no trabalho, né? Por quê? E a gente vai, através da TVP, buscar entender, né? Buscar as causas desse problema. Por que isso está acontecendo? Por que isso está repetindo? E o que o cliente precisa mudar agora? O que fazia sentido lá atrás, que hoje já não está mais fazendo sentido, que precisa ser modificado para que ele deixe de sofrer? Então, é assim que a gente trabalha, é uma delícia. Quem nunca fez, quem não conhece, que necessita, experimente. Muita paz e ficamos por aqui.